Pronto, já está lá ligado. E aí nós vamos falar hoje sobre a disciplina da orientação. Nós vamos ler aqui alguns textos introdutórios para que a gente consiga entender o que o Foster quer falar nesse livro, que mais uma vez para mim é uma grata satisfação e surpresa e também aprendizado conversar sobre ele. Eu vou colocar aqui no chat os textos que a gente pode ler e que nós iremos conversar sobre ele hoje, para quem já quiser abrir na sua Bíblia. Estão aí já. São poucos textos, acho que uns 5, 6 textos mais ou menos. Tá? E aí a gente vai conversar sobre eles para que a gente consiga introduzir o assunto. Tudo bem? Então nós vamos começar aqui com Mateus 1, do 19 ao 24, que nos diz assim. Quem tiver aí com a Bíblia no tablet, no celular, a Bíblia impressa, pega aí para a gente começar aqui. Que diz assim, eu vou ler na versão revista e atualizada. Mas José, sendo esposo, ou melhor, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aí eu fui aqui um pouco mais longe para tentar entender o contexto, né? O 24, ainda no capítulo 1. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Vamos agora para um outro texto ainda em Mateus, Mateus 2:12, que diz assim: Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. O versículo 13, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Ainda aqui mais alguns versículos, vamos para o 19, ainda em Mateus 2. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai, Herodes, temeu ir para lá. E, por divina advertência prevenida em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Vamos agora para Atos, que são os textos mais interessantes para a gente pensar a nossa questão de hoje, tá? Vamos lá para Atos 4, que é praticamente o início da família cristã, ou da comunidade cristã. Atos 4. Atos. Onde é que fica Atos? Fica depois dos evangelhos. Tem pessoal que, onde é que fica? Fica entre Gênesis e Apocalipse. Atos 4, 32 diz assim: 32. Da multidão dos que creram era o coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vamos agora para o 13 também. 13, 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos,
os despediram. Último trecho, último texto, última leitura, que está em Atos 15, que é considerado o primeiro concílio, né, da Igreja Cristã, a primeira reunião convencional da Gloriosa Batista ou da Gloriosa Assembleia de Deus, que é como o pessoal chama, né? Vamos para a convenção. Nós temos aqui todo um contexto que eu não vou entrar aqui muito para a gente não ficar preso a isso, mas o mais importante aqui é que em todos esses textos, o que nós vemos aqui de interessante neles? O que nos chama a atenção? Nos chama a atenção de que o povo ele era orientado pelo Espírito Santo, ou por anjos, ou por percepções individuais. Perceba que do trecho que nós lemos que foi em Mateus para cá, o Senhor orienta sempre a José através de um anjo em sonho, né? E isso é praticamente uma temática que ela sempre existiu na igreja cristã. Nós temos aqui em Atos também uma comunidade que ela é totalmente regida ou orientada ou direcionada pelo poder do Espírito. O mais interessante aqui que nós lemos em Atos é que a comunidade como um todo, ela estava uníssona, em um coração único, em um só propósito, em um só pensamento, para ouvir e perceber a voz do Senhor e também para que executasse os seus próprios desígnios. Aqui em Atos 15, nós temos a situação de que alguns cristãos que se converteram ao cristianismo por meio de Paulo, Barnabé, aquela turma toda, alguns cristãos entendiam que além do sacrifício de Jesus, além da sua obra vindicatória, era necessário a pessoa também cumprir outros requisitos, como por exemplo a observação da lei judaica. E isso começou a trazer uma certa rusga entre os discípulos, entre os irmãos, de que foi necessário estabelecer um concílio em Jerusalém, uma reunião do colegiado apostólico ainda, para dirimir a questão. É lícito os gentios também observarem as leis mosaicas? Eles devem também observar a circuncisão, as festas, as luas, enfim. O que a gente faz com esses cristãos? E aí nós temos todo um contexto aqui. Ela se parece muito com uma reunião convencional em que há discussão, há ouvir as pessoas. Mas o mais importante aqui é que eles, apesar de haver uma discordância entre eles, eles entenderam e entendiam que para os cristãos gentios eles não deveriam observar a lei mosaica. Eles deveriam observar algumas questões que tem aqui que eu não vou entrar nesse ponto. Mas o mais importante aqui nesses trechos que nós lemos é que o povo ele era guiado ou inebriado com autoridade concedida pelo Espírito. Dizem, e aí a gente precisaria ver se tem algum artigo para isso, mas o povo conta, né, de que quando uma pessoa é muito próxima a outra, até a batida do coração ela fica praticamente no mesmo ritmo. A batida desse coração ela se torna praticamente igual no mesmo tempo. Lógico, vai ter um delay aí, mas é praticamente perceptível. O fato é que nós perdemos essa ligação com o bater do coração de Cristo pela sua igreja. Hoje nós temos algumas dificuldades até, digamos assim, irreconciliáveis em nosso meio, de que nós não toleramos ou não aceitamos a discordância com relação a questões, digamos, espirituais na igreja. Veja que por toda a Bíblia nós temos um povo que ele era guiado pelo Espírito, o Espírito concedia autoridade a este povo, ele era totalmente imerso nessa percepção de orientação do Espírito. E onde é que isso começa, onde que isso é mais patente para a gente entender? O povo, quando sai do Egito, lá ainda com Moisés, como o seu guia, como o seu orientador, ele não era apenas pessoas saindo do Egito, ele era um povo só. Existia, apesar das diferenças individuais que havia entre eles, mas quando a gente olha a comunidade ali como um todo, ela era um povo só. Então ali nós temos, digamos, a primeira percepção de um povo genuinamente guiado pelo Espírito, né?
Só que o povo, por ter o coração ruim, igual o nosso, por ter o coração difícil e até por perceber a ação assombrosa de Deus ali, durante todo aquele transcorrer, porque veja, o ponto culminante dessa rejeição desse governo espiritual do povo foi quando o povo percebeu que Moisés estava no monte, eles viam, ouviam e percebiam a ação divina sobre o monte, dizendo, olha, Deus é um negócio complicado de se entender, nós não queremos ter contato com ele, precisamos de quem? De um mediador. E aí o mediador quem seria? Naquele caso ali, Moisés surge como um mediador, e até tem um trecho no Êxodo que diz, olha, nós não podemos ouvir ao Senhor, mas tu vai lá, sobe e ouve o que ele fala e fala para nós, que a gente não aguenta ouvir a voz do Eterno, é muito perigoso esse Deus, não dá para confiar nele, nós temos medo, em poucas palavras, né? Então nós temos uma saída de um governo totalmente teocrático, né, que era a ordem divina sobre o povo. Em um segundo momento, que aí eu chamo essa exclusão da orientação corporativa ou dessa orientação comunitária em 3 atos. O primeiro ato nós temos o governo teocrático, o segundo ato o povo pede um mediador, que aí esse mediador começa a ser Moisés e depois começa com os próprios profetas até no período dos reis, antes dele, até mais ou menos ali em 2 Samuel. E o povo, ainda por ter um coração muito duro, muito ruim, por não aceitar a orientação divina, eles pedem o quê? Eles pedem um rei. E aí nós conhecemos o trecho que fala em Samuel, em que Samuel ele é praticamente colocado na parede, olha, nós queremos um rei com as nações da terra. Samuel procura o Senhor diz, olha, vocês querem um rei? Tá, eu vou dar, mas Samuel, diga para o povo o que o rei vai exigir. O rei vai exigir isso, esses atos, essa subserviência total. Vocês querem, povo? Queremos um rei. E aí o povo escolhe o rei. E com isso, o povo, a comunidade, eles passam a não ouvir mais nenhum tipo de profeta. E até alguns profetas, eles passam a ser mortos, perseguidos, porque o povo praticamente abandona essa percepção, esse ouvir a voz de Deus para a comunidade. E aí nós temos aqui, os trechos que nós lemos, eles são bem interessantes, porque eles apontam o quê? Eles apontam uma orientação individual. E aí, como orientação individual, nós temos vários e vários livros escritos. Como é que essa orientação individual ela procede e começa e eu percebo ela? Pela Escritura, lógico, é o ponto mais claro para a gente buscar essa orientação divina. Então, eu estou com alguma dúvida, com alguma decisão para tomar, algum desejo que precisa ser satisfeito ou orientado, eu busco nessa Escritura o que o Espírito quer me falar. Uma outra forma de uma orientação individual são as circunstâncias da vida que me cercam, que me trazem algumas respostas, né, a decisão que eu devo tomar. E também uma própria influência do Espírito no coração, na alma, na mente, algumas percepções. Então, essa orientação individual, ela perpassa também por essas questões que são muito práticas nossas, né? Então, quantas vezes que eu já fui orientado a fazer um sermão para uma pregação ouvindo uma música, por exemplo, de estar dirigindo o carro e ter uma percepção, olha, você prepara a mensagem que vão te convidar hoje para pregar, olha, prepara e fala sobre isso. Então, assim, essa orientação individual que nós já temos, ela é muito clara e ela é muito óbvia. Nós já temos algumas diretrizes para isso. O que o Foster coloca aqui no livro, ele entende que existe já essa orientação individual e até ele não fala mais sobre isso, ele deixa isso de lado. Ele segue para uma orientação que ele chama de orientação corporativa, que é uma orientação em que o Espírito Santo concede à igreja como unidade, diante de algumas circunstâncias, de algumas decisões que a comunidade precisa tomar, ou a igreja precisa tomar em si, para que ele consiga fazer algo, ou aquilo que a igreja precisa. E é nesse sentido que o Foster vai trabalhar no livro dele, nessa parte nossa, que é esse assunto, que é uma direção corporativa para a igreja. Mas como que isso funciona, né? Como que eu posso ter
uma comunidade guiada pelo Espírito, considerando que cada pessoa é um mundo muito particular de decisões, emoções, sentimentos, razões e circunstâncias muito pessoais. Como que isso pode ser aplicado para a Igreja Batista em Santa Maria, para que ela consiga trabalhar em comunidade como um povo único? E é sobre isso que ele fala. E aí o Foster diz que essa direção corporativa ela produz um sentido orgânico e funcional, como Deus guia por intermédio do seu povo, o povo de Cristo. Então essa é a pergunta que ele traz no livro e é essa resposta que ele procura responder, trazer durante essas poucas páginas aqui do seu texto, né? E aí ele diz, para começar a ideia dele, ele diz que essa orientação corporativa ou em comunidade, a gente pode intercambiar esses dois trechos, essas duas palavras, tanto a orientação corporativa ou da comunidade, ela precede, ou ela geralmente ela começa com uma instrução uma instrução para o indivíduo mediante a experiência do grupo. E aí nós temos aqui alguns exemplos que eu vou falar mais tarde, em ato contínuo isso aqui, de como que essa necessidade individual que ela é trazida ao grupo, à comunidade, e como que ela é respondida pela comunidade. E aí o Foster ainda diz o seguinte, que a igreja ela tem ou reflete uma autoridade espiritual, não é pelo poder político que ela possui, não é pelo poder financeiro, não é pela influência que ela tem, igual agora o presidente tirou foto com alguns ditos líderes de igreja evangélica aqui em Brasília e pelo país afora e tal. E aí isso me incomoda um pouco, porque parece-me que a igreja se torna poderosa porque ela consegue tirar foto com o presidente. Isso não é nada, porque o poder da igreja não é um poder temporal, não é um poder político, é o poder do Espírito, né? Mas enfim, isso é um outro fato para a gente conversar uma outra ocasião. Então ele diz que essa autoridade espiritual da igreja, ela passa pela a vontade de Deus, mais a vontade do povo, mais a unidade desse povo junto com Deus para gerar um só propósito, uma só unidade. Então a igreja ela tem autoridade espiritual. Não é pelos dons espirituais que ela tem, não é pelo tanto de profecia que ela tem, não é pelas as línguas estranhas que ela diz, não é pela a revelação que ela tem, mas é muito mais de mover-se de acordo com o que Deus pede do que aquilo que Deus orienta o povo a fazer. Então é esse poder espiritual que o Foster diz que move a igreja. Com isso, e aí aqui eu encerro essa parte introdutória para a gente caminhar para as outras partes, ele diz que a voz de Cristo poderia ser ouvida e a sua vontade obedecida. Observe que ali, a partir de Atos 2, nós temos uma comunidade ainda saudosista da presença de Jesus em seu meio. Ele não estava mais ali com eles, pelo menos fisicamente falando, tá? Não é que ele não estivesse, mas é que a comunidade não o percebia mais fisicamente ali, já tinha alguns 2, 3 meses. Mas aquela comunidade que está ali em Atos 2, ela prossegue em oração, ela prossegue em jejum, prossegue buscando ao Senhor, e a partir dali eles entendem que, embora Cristo não estivesse presente fisicamente, ele estava presente no meio da oração, do jejum, da palavra falada. Tanto é assim que, a partir de Atos, nós temos isso muito claro, que a comunidade toma decisões totalmente orientada pela voz do Espírito. Então, aqueles irmãos ali, eles entendiam e defendiam que a voz de Cristo ela poderia ser ouvida e a sua vontade obedecida, desde que houvesse uma unidade. E aí aqui eu caminho para a outra parte do livro do Foster, em que ele diz que, ou melhor, ele apresenta alguns modelos de orientação associada, deixando de lado agora essa orientação individual que a gente já conhece e já sabe, e até alguns irmãos aqui já têm até prática com isso. Então, quantos aqui que já não tiveram uma orientação dada pelo Espírito por meio da palavra, da experiência, da música, enfim. Ele segue para uma parte agora prática, que é a questão da orientação associada.
E aí ele diz assim, que essa orientação associada, ela pode começar assim: eu posso buscar conselhos para a minha vida pessoal por meio ou com pessoas confiáveis. E aí ele coloca aqui o caso do padre Francisco de Assis, que ele tinha uma dúvida bem interessante, que era a seguinte, só buscar aqui no livro, que era a seguinte: eu devo continuar com minha vida monástica, com uma vida contemplativa em oração, em jejum, em leitura, em estudo da palavra, ou eu devo sair pelo mundo pregando e fazendo missões? Era essa basicamente a dúvida do nosso amigo aqui, o Francisco de Assis, né? E aí, como é que ele resolve essa dúvida? Veja que na época do padre, a contemplação mística ela era muito comum, era muito convencional e até era incentivada que os cristãos eles tivessem essa vida contemplativa, né? Essa questão de olhar para Jesus, buscá-lo em oração, em jejum, enfim. E aí a dúvida dele era: o que eu faço? Eu continuo com essa vida ou eu vou para o mundo pregar sobre Jesus e fazer missões? E aí o Foster diz, e aí isso é uma coisa já pacífica, já na história da igreja, de que o Francisco, ele pede orientação a dois irmãos e pede: olha, orem por isso para que eu tenha uma diretiva do que fazer. Eu devo apenas ficar com minha vida individualista, com uma oração e meditação, ou eu devo prosseguir para missões e pregações? E aí, esses irmãos, eles oram, cada um separado em um local, espaçado geograficamente falando. Dali alguns dias, algumas semanas, eles voltam através de um mensageiro que o padre Francisco havia enviado, e eles retornam com uma orientação de Jesus para o padre Francisco de Assis. E aí, quando esse mensageiro volta para o padre Francisco, ele diz assim: o que é que meu Senhor Jesus Cristo me ordena fazer? Isso está aqui no livro. O mensageiro respondeu que Cristo havia revelado que, abre aspas, e aí quando abre aspas é uma citação direta da pessoa: deseja que saias pelo mundo pregando, porque Deus não te chamou para ti mesmo somente, mas para a salvação de outros. Recebida a mensagem como indiscutível palavra de Cristo, São Francisco levantou-se de um salto dizendo: sendo assim, vamos, em nome do Senhor. Com base nisso, ele imediatamente empreendeu uma missão de pregação, e nós temos vários e vários exemplos até hoje dos monges franciscanos e dos seus mosteiros e de sua obra de pregação, enfim. Então veja, esse é o primeiro modelo que o Foster coloca, de que eu posso buscar um conselho pessoal para resolver as minhas questões por meio de pessoas confiáveis. E aí, essa pessoa confiável, via de regra, ela tem que ser uma pessoa, lógico, que me conheça, que saiba a minha história de vida, as minhas dores, os meus acertos, as minhas alegrias, os meus erros, e que eu deva expor para ele o que eu estou precisando. E essas pessoas, elas deveriam ser maduras na fé, espiritualmente saudáveis, deveriam ser de estrita confiança, para que elas busquem o Senhor e me tragam algum tipo de resposta, algum tipo de orientação para isso. Então, o primeiro modelo que o Foster coloca, de uma orientação associada, de uma forma individual, é que eu devo buscar com pessoas mais confiáveis. Antigamente, esse antigamente eu digo, tem aí 30, 40 anos mais ou menos. Antigamente, as pessoas elas consideravam o pastor como uma pessoa desse modelo aqui. Uma pessoa confiável, uma pessoa madura na fé, uma pessoa equilibrada emocionalmente, em que se buscava orientações, conselhos para a vida prática. E via de regra, essas orientações e conselhos eles eram acreditados, e as pessoas elas ouviam e obedeciam essa voz do pastor, porque entendia-se que quando o pastor estava em estado de orientação, de conversa, de oração, ele conseguia perceber a voz de Deus e uma orientação dada para a pessoa.
Isso antigamente. Hoje em dia, praticamente, nós temos um problema sério em várias e várias igrejas, de que alguns pastores eles não oram mais, não buscam mais o Senhor, são pastores de púlpito, eles seguem uma agenda de muita atividade, mas de pouca comunhão com o Senhor, e não conseguem perceber mais esta voz divina. E aí, para ficar mais legal ainda o nosso contexto, né, a comunidade ela prefere ouvir uma pessoa que não tem nada a ver com a nossa história de igreja do que ouvir a nossa própria comunidade que está ali com a pessoa há muitos anos. Né? Então esse é um problema que nós temos aí. Um outro modelo que o Foster coloca de orientação associada são reuniões de esclarecimento. E aí ela é muito parecida com a questão de um conselho de pessoas confiáveis, mas para tratar de problemas pontuais e totalmente individuais. A diferença aqui entre a busca de um conselho com pessoas confiáveis e essas reuniões de esclarecimento é que nessa reunião de esclarecimento eu reúno mais pessoas na minha comunidade, na minha igreja, que eles possam me orientar que decisão tomar quanto a um determinado fato, uma decisão a tomar, um direcionamento a seguir. Pensemos assim, para isso ficar um pouco mais claro. Em nossa comunidade nós temos uma pessoa, a título de exemplo, tá? Que ela, sei lá, ela fez faculdade e ela sente um desejo muito grande pelo pastoreio, por cuidar de pessoas. E apesar dela fazer cursos, de fazer teste vocacional, de fazer várias e várias perguntas, várias e várias respostas, ela ainda não se sente assim convencida. Então, o que ela faz? Ela procura a comunidade, procura o pastor Eli, procura a Valéria, o Leone, a Sueli, o Mateus. Olha, eu tenho um sentimento muito forte no coração de que Deus está me chamando para o pastoreio. Eu sinto isso muito forte no coração. E aí, essas pessoas que eu citei, elas começam a conversar com esse provável candidato ao pastoreio, começa a orar, a ter uma vida de oração, de busca da palavra. Isso pode ser feito em uma reunião, duas, três reuniões, para que a percepção do que Deus quer para essa pessoa seja assim um pouco mais claro, ou mais perceptível, né? E aí, essas pessoas, apesar delas serem diferentes entre si, elas começam a ter a mesma percepção de que essa pessoa, sim, ele deve ser encaminhado para o ministério, ela deve ser encaminhada para o pastoreio, deve ser aceita pela comunidade como um todo, como uma pessoa que é vocacionada, é chamada e já está sendo preparada, ou às vezes até já acabou esse preparo dele para que ele possa ir para o ministério. Então funciona dessa forma essa reunião de esclarecimento, né? Em que eu tenho alguma decisão individual para ser tomada e eu procuro a minha comunidade para isso. Mas o mais importante aqui, que o Foster coloca, é que essa pessoa que busca orientação de outras pessoas, essas outras pessoas, elas devem ser o mais honesta possível com relação à sua percepção, o seu sentimento do que ele está ouvindo do Senhor para passar para essa pessoa. Então, por exemplo, vamos colocar isso prático aqui. Eu procuro o pastor Eli com uma questão individual para ser resolvida. Pastor, estou com uma decisão assim para ser tomada, o que o senhor orienta que eu faça? Né? Procuro ele, a Valéria, o Leone, o Mateus, Suelen, Rosângela. Eu preciso tomar uma decisão, o que eu faço com relação a essa decisão aqui? De nada adianta eu procurar essas pessoas e não aceitar que elas sejam honestas comigo. Porque, às vezes, essa resposta, a gente vai entrar aqui agora no segundo exemplo que ele coloca, ela pode vir confrontar aquilo que eu quero. Né? Então, vamos aqui para o segundo exemplo que o Foster coloca. Ele traz aqui no livro dois exemplos que são totalmente, digamos, antagônicos, que são o seguinte. Caso ou não caso, eis a questão. Não sei se é o caso ou se eu compro uma bicicleta, né? É mais ou menos isso que as pessoas fazem. Eu não sei se eu vou casar, se eu compro uma bicicleta, enfim. E aí ele coloca o seguinte, que havia um casal na comunidade deles, que eles tinham uma ideia de casar, eles trazem essa dúvida
ou essa orientação para a igreja se eles deveriam realmente casar ou não. E aí no livro do Foster, depois vocês podem acessar o arquivo lá que nós temos, ou até o livro impresso, ele mostra que esse casal, quando procura a comunidade, essas pessoas mais próximas que eu falei assim, com essas qualidades, que são pessoas mais maduras, que elas não têm receio de ser honestas, que conhecem bem a pessoa, eles entram em uma comunidade de oração, de adoração, de conversas, de perguntas e de respostas, e a unidade que surge nesse grupo é de que esse casal ele poderia sim casar-se, né? De que esse casal eles poderiam prosseguir com a questão para um casamento. Então, a comunidade ela tem uma voz muito clara e uma percepção do Espírito dada para essas questões. Então, o primeiro exemplo que ele coloca, assim, bem interessante para a gente pensar, é essa questão de casamento. Se a comunidade teria alguma resposta se eles deveriam casar ou não. E aí o antagônico também acontece, que procurou um jovem casal que já tinha decisões tomadas para o casamento, já até haviam entrado com os papéis para o casamento, que aqui no Brasil a gente chama de proclamas, né? Você entra com a documentação 30 dias antes do casamento para ver se a pessoa não é casada, ou para ver se tem alguma objeção, enfim. E aí esse casal, que já estava com tudo pronto, procura essa comunidade e a resposta da comunidade é que não. Eles não deveriam casar-se, porque não havia unidade no grupo de oração, no grupo de adoração, para que eles pudessem tomar essa decisão. Só que nós temos aqui algo bem interessante nesse exemplo que o Foster coloca. É que esse casal ele era tão maduro na fé, tão maduro espiritualmente falando, que eles acolhem essa decisão. Não é bem decisão, deixa eu trocar essa palavra. Eles acolhem essa orientação de que eles não deveriam casar-se e eles realmente cancelam o casamento, por fim não casam mais, e o Foster coloca que o tempo demonstrou a sabedoria dessa decisão. Ele não entra mais em detalhes aqui com relação a esse casal. Então perceba que a comunidade, quando existe uma unidade, e unidade, embora haja diversidade, tá? Embora haja discordância, a gente vai ver um pouco mais aqui à frente como que isso se processa. Oi, pois não. Ô, pastor Eli, pois não. Pode, por favor, à vontade. Aí tem uma pergunta aqui também do pastor Gerson, que eu já falo com o pastor Gerson também. Tá, pastor Gerson? Segura aí. Fala, pastor. Isso tem confundido a mente da comunidade, né? Principalmente porque se espera muito da liderança, né? Se espera muito dos pastores, etc. Entretanto, esse não foi sempre o modelo de Deus, conforme você tinha na sua introdução mostrado qual é o modelo de Deus, né? Ali quando o povo rejeita o governo teocrático e vai para um governo humano, né? Que é a ideia que o próprio Deus está questionando em relação à vontade de Israel, é porque Israel quer ser liderada por um homem, sendo que era o próprio Deus que liderava o povo, e a rejeição estava justamente no fato de que Deus poderia sim falar com cada um, que a vontade de Deus é dirigir a pessoa e não ter um representante, sim, né? Justamente. Então fica muito claro isso para a gente. Aí quando você vem para nosso momento, nosso período da igreja agora, a gente vê aqui no raciocínio do Foster as três categorias ou classificação de disciplinas. Você tem as interiores, que são realmente pessoas que são, podemos dizer, pessoas que buscam o Senhor, que têm relacionamento individual com o Senhor. Podemos traduzir numa pessoa que é piedosa, sim, né? A piedade, Aí nós temos as disciplinas exteriores, que nós fazemos em comunidade, né? Por exemplo, a submissão, o serviço. E é claro que quando uma comunidade,
ela tem essas disciplinas em evidência, tem a prática dessas disciplinas interiores e exteriores. Então, quando nós praticamos ou necessitamos de uma disciplina em comunidade, de ações em comunidade, de adoração, por exemplo, evidentemente que nós conseguiremos ter a orientação. Justamente. E a orientação ela só pode ocorrer quando essas disciplinas ocorrem. Há um viver piedoso, etc. Então, com isso, a visão ideal de Deus para as nossas vidas é que cada membro, cada cristão tenha condições suficientes para orientar os seus membros. Sim. Sem a necessidade de ir no líder, no pastor. Como você falou aí, tinha aquela visão que o pastor, que o líder é a pessoa que... E isso traz para nós sérios problemas, né? Por quê? Existem os desmandos, conforme a gente fez uma... Só para concluir aqui, a gente fez, né? A gente estudou aquela lição da submissão e a gente explicou, né? Então imagina, se você tem líderes que são realmente desprovidos da graça de Deus, de conhecimento, de humildade, de tudo aquilo que exige de um verdadeiro líder. Imagina essas pessoas indo buscar, né, uma orientação, né? Então é bem complicado essa questão e é muito importante isso, né? Mas nós não podemos desacreditar que Deus ainda orienta a sua igreja. Agora que nós estamos falando em comunidade, né? A sua igreja, a igreja buscando uma orientação de Deus. Vamos ordenar um pastor, vamos ordenar um irmão, vamos adquirir um terreno, vamos enviar um missionário. Então a igreja ela precisa sim ter essa questão em mente, né? Nós precisamos recobrar todo esse entendimento de oração, de jejum, de entendimento da palavra, de simplicidade, de submissão, de serviço, para que realmente a gente tenha uma convergência aí, né? Na questão da orientação. Verdadeiramente Deus fale conosco e a gente não fique sendo direcionado por ideias humanas, puramente humanas. Né? Justamente. Obrigado, pastor. Deixa eu ver aqui o pastor Gerson. Na maioria das vezes, professor, as pessoas não buscam uma orientação, mas sim elas querem uma confirmação ou apoio para aquilo que elas no coração já decidiram. É aí que muitas vezes a orientação não é aceita, porque vai na contramão daquilo que a pessoa gostaria de ouvir. Isso é muito claro, pastor, na questão de, por exemplo, aconselhamento pastoral, que não é psicologia pastoral, né? E são duas vertentes. Eu não vou entrar aqui na diferença entre elas. Geralmente, quem busca um certo aconselhamento pastoral, ele não busca aconselhamento. Ele busca confirmação daquilo que ele já quer fazer. Então, ele já procura o pastor ou os líderes, até como bem colocou o pastor Eli, ele procura uma pessoa para ter uma diretiva, né, muito mais na questão de que eu vou fazer isso, então eu quero só que alguém confirme para mim aquilo que eu vou fazer. E acaba que, como o senhor bem colocou, e é isso mesmo que acontece em nosso meio, as pessoas elas já têm uma decisão tomada, elas já sabem o que vão fazer, elas só querem que alguém apoie para, se der errado, falar assim, tá vendo? A culpa foi dele, né? Ele que me orientou errado, ele que falou errado para mim, então eu vou ter que culpar alguém. Então, geralmente, a pessoa já procura e não procura ouvir a voz do Senhor, né? A comunidade ali de Atos, e é como bem falou o pastor Eli, nós podemos ouvir a voz do Senhor individualmente. Lógico que talvez não ouça com aquele estrondo, né, com terremotos, com fogo, com uma tempestade, mas ouça no íntimo, com uma percepção mental também. A gente consegue ouvir e ter esse entendimento. O problema é que nós estamos surdos espiritualmente falando, nós não conseguimos mais ouvir a voz do Senhor, ouvimos todas as vozes, menos a do Senhor. Ouvimos a voz da política, da religião, dos líderes, a voz social, mas a voz do Senhor eu não consigo mais ouvi-la. Continuando aqui, obrigado, pastor, pela contribuição. Muito obrigado. E aí, eu estava falando sobre a questão de um casal que foi orientado pela comunidade a não casar-se e realmente não casou. E aí o Foster coloca ainda
eu já estou caminhando para o final, faltam só mais dois slides. E ainda o Foster coloca uma questão que é uma orientação assistida para reunião de negócios. E aí o Foster coloca a questão de um exemplo que em 1800 havia uma prática comum entre alguns cristãos de terem escravos trabalhando para si. E aí, assim, eu não quero entrar aqui no mérito disso, porque é um fator histórico que hoje a gente tem uma noção de que eles viviam sobre uma influência, enfim. Mas havia um grupo de partidos ali, partido não um partido político, tá? Mas de entendimento, de que a escravidão era correta e de que a escravidão não era correta. E aí a história conta que até alguns batistas do Sul tinham alguns escravos, enfim, isso é um fator cultural que depois a gente fala sobre essa questão. O fato é que o Foster coloca que houve uma reunião entre os Quakers, que eram alguns evangélicos americanos, em que após uma longa e trabalhosa reunião e com muita dificuldade assim de tentar equacionar os vários interesses pessoais, as várias questões pessoais de ter ou não ter um escravo, enfim, surge uma figura bem interessante chamado Joe Woolman, que ele coloca aqui no livro, em que durante essas reuniões ele se colocou em oração, durante várias e várias reuniões, em oração de cabeça baixa e chorando, buscando ao Senhor e do Senhor uma resposta sobre aquela questão de que se deveria ou não abolir os escravos. Para nós hoje é uma questão muito óbvia, né? É lógico que vai abolir, mas naquele contexto ali não era uma decisão tão fácil assim, porque envolvia outros fatores, outros interesses, enfim. E aí os Quakers ouvem a opinião desse irmão chamado Joe Woolman, e eles resolvem abolir a escravidão no seu meio. Alguns Quakers, eles defendiam até a ideia de que os senhores que tinham os escravos deveriam indenizá-los também. Né? E com isso ele foi o primeiro grupo que se usou disso, de uma orientação divina, para abolir a escravatura. Isso para a reunião de negócios. Né? Uma outra reunião que ele coloca aqui para a gente caminhar já para o segundo tópico aqui do livro, é de que, embora eu não haja uma democracia ou vencimento da maioria, o que importa é a unidade em si. Então vamos pegar o caso que o pastor ele colocou, bem interessante para a gente pensar. Pensemos que a nossa comunidade ela já está em outro patamar de crescimento. Tá? Os números que nós temos hoje foram triplicados em pouco menos de 6 meses. Nós temos uma reação bem favorável. Nós temos a parte financeira tranquila, equilibrada. As pessoas elas doam seus bens porque elas entendem que fazem parte de uma comunidade, que a comunidade precisa disso para sobreviver, enfim. Pensemos que a nossa comunidade já tem esse equilíbrio financeiro que a gente precisa hoje. E o pastor, ele percebe uma oportunidade muito grande de compra de um terreno para sair do aluguel e talvez investir esse valor desse aluguel para pagar a prestação, fazer uma comunidade para melhor servir a igreja. Ele traz isso para a comunidade e a gente começa a entrar em oração, em jejum, em adoração, em conversas, em opiniões. E é muito favorável que sim, vamos comprar esse terreno. Só que surge uma ou duas pessoas falando, olha, eu acho que não precisa investir dinheiro para comprar terreno para a igreja. Para quê? A gente vai, como a gente diz em finanças e administração, a gente vai mobilizar o capital da igreja e se precisar para uma emergência, como é que eu vou me desfazer desse imóvel? Não vou ter como. Né? Eu acho que não precisa. Só que o que importa aqui para nós é a unidade. Pensemos que essas 2 pessoas ou 3 pessoas, elas insistem, olha, eu não acho proveitoso fazer isso, mas eu entendo que existe uma unidade aqui de que sim, vamos comprar o terreno, embora eu não concorde, mas pelo bem da unidade da igreja, vamos comprar este terreno.
E aqui o Foster coloca essa história, que eu tentei traduzir para nós hoje para a gente entender, de uma pessoa que realmente ele tinha uma decisão contrária a todos. E ele diz assim, essa pessoa que ele coloca aqui entre aspas, não acho certo que este curso de ação, ou melhor, não acho certo este curso de ação, mas espero que os restantes do grupo me amem o suficiente para trabalhar comigo até que eu tenha o mesmo senso de direção de unidade, senso de direção de Deus que vocês têm, ou até que Deus nos abra outro caminho. Então perceba que a pessoa, não, olha, eu não concordo, mas para preservar essa unidade, eu vou com vocês também. Eu prefiro manter a unidade do vínculo da fé, como a gente chama aqui. Então, também em reuniões de negócios, e aí negócio aqui a gente abre esse leque como um todo, tá? Para qualquer questões que envolva a questão de negociação, compra, venda, aluguel, enfim, a comunidade pode ser ouvida e vai ter essas pessoas que são discordantes e é natural que haja, mas em nome da unidade, não da maioria, deve haver um princípio da orientação corporativa. Caminhando aqui para o penúltimo tópico que o Foster coloca, ele diz que antigamente existia uma pessoa chamada diretor espiritual, que era aquela pessoa que ela tinha uma maturidade espiritual, uma vivência mística muito profunda, e que algumas pessoas procuravam essa outra pessoa para buscar uma orientação. E aqui palavra profética não é a palavra profética que nós temos hoje, que é essa bagunça, mas uma palavra profética no sentido de orientação divina mesmo, que procurava esse diretor espiritual, diretor no sentido de que faz isso, faz aquilo, eu acho que não é hora. Ele era um instrumento de Deus para abrir o caminho ao ensino interior do Espírito Santo. Foi como bem colocou o pastor Elir, né? São pessoas próximas, que nos dirigem espiritualmente, são pessoas que, embora já estejam com uma vida espiritual um pouco mais profunda, digamos assim, se a gente pode usar esse termo, né? São pessoas que elas estão dispostas a caminhar conosco, a caminhar comigo, para que eu tenha também uma direção espiritual, uma percepção daquilo que eu deva fazer. Ele diz que esse diretor espiritual, ele é uma pessoa madura, ele é inabalável nas suas várias convicções, ele não é uma pessoa que tem as paixões dominantes na sua vida, ele tem compaixão pelo outro, ele tem dedicação ao outro. Esse diretor espiritual, ele se assemelha muito a um amigo próximo mesmo, a um conselheiro da igreja. E aí, como colocou, né? Não é necessariamente o pastor da igreja. A comunidade ela não gira apenas em uma figura do pastor, né? No meio assembleano isso é muito perceptível, e igrejas de governo, digamos, episcopal, né, em que tudo gira pelo pastor e para o pastor, então o que o pastor decide está decidido e ninguém questiona, enfim. Mas a comunidade, nessa questão desse diretor espiritual, ele pode procurar pessoas que sejam mais maduras na fé. Como os irmãos sabem, eu venho de uma linhagem assembleana, de uma vivência assembleana desde muito tempo, desde a infância. E ainda quando eu era adolescente, nós tínhamos um grupo de adolescentes em que se elegia a chamada diretoria para aquele ano, né? Então você tinha o líder de adolescente, de jovens, secretário e tesoureiro. E tinha uma pessoa fundamental que era o conselheiro. E na igreja que eu congreguei em Vila Planalto, todo ano tinha a mesma conselheira chamada Irmã Luísa. Até hoje ela é viva e eu tenho um apreço muito grande por ela, que eu a considero como uma segunda mãe para mim. Porque era uma pessoa que assim, sempre estava disposta a ouvir essas queixas desses vários jovens, esses vários direcionamentos, e ela sempre entrava com a pessoa junto. Então, olha, vamos orar, vamos jejuar para ver o que Deus fala conosco, vamos buscar uma orientação para que o Senhor possa nos dizer o que fazer. Todo ano era ela. Embora houvessem outros conselheiros, mas sempre era uma pessoa que jovens, adolescentes, até casais já, a procuravam para ter uma orientação. Então, esse sentido desse diretor espiritual, né? Que é um pai espiritual que gerou a vida perfeita na alma do seu discípulo,
antes de tudo mediante suas instruções, mas também por sua oração, sua santidade e seu exemplo. E aí aqui eu caminho para a última parte do que o Foster coloca, que apesar dessa beleza que existe nessa orientação corporativa, existem alguns perigos, existem alguns limites para isso. Nem tudo são flores nessas várias questões, existem alguns perigos. E aí ele coloca 2 perigos aqui para essa orientação corporativa na igreja. O primeiro deles é a questão de manipulação e controle, que aí casa muito com o que a gente tem hoje. Nós temos algumas pessoas que são pastores em várias igrejas, várias comunidades, mas que eles conseguem manipular a comunidade, eles conseguem colocar controle sobre as pessoas, de que ele tem a palavra final sobre tudo e sobre todos. Então, ele tem a visão correta, ele tem a espiritualidade correta, ele sabe de tudo e ninguém sabe de nada. Ninguém mais tem a percepção espiritual, somente ele tem. E aí ele direciona todo mundo de uma forma com manipulação e controle. Quem aqui já ouviu falar do G12? Todos aqui já conheceram, já ouviram falar do G12, né? Que é o modelo de crescimento de igrejas que na Colômbia, me parece, com o César Carcelanhos, né? Que foi um modelo implantado de igreja e que realmente tem o seu proveito, tem a sua diretriz, né? E que realmente fez crescer a igreja na Colômbia de uma forma assim, de um crescimento geométrico, né? Só que quando veio para o Brasil, ele veio com várias e várias mudanças, com vários e vários problemas. Dentre eles, trouxe um problema muito sério, que é o seguinte, que o chamado apóstolo, lógico, aí apóstolo entre aspas, né, que hoje não existem mais apóstolos, mas enfim, ele tem a palavra final sobre a vida pessoal do membro. É só ele que tem a palavra. Lógico que quando veio para cá no Brasil, na década de 98, 99, 2000, que foi quando explodiu mesmo, o G12, o encontro é tremendo, e tinha o pré-encontro, o encontro e pós-encontro, até eu tinha um telefone da pessoa para ir, tinha os contatos, quase que eu ia, mas eu tive um pastor amigo que falou, Paulo, sai fora porque isso aí é problema, pastor Valmir de Moraes na época, chegava a um nível de decidir assim, você pode namorar com fulano e você com fulano, você não pode namorar com ele e nem com esse outro. Isso se torna manipulação e controle. É você anular a nossa individualidade que o povo batista preza como um de seus mais preciosos princípios, que é a questão dessa individualidade da pessoa humana na igreja, dela ter a percepção de que também ela tem o Espírito Santo, que ela pode falar também. Anula-se essa individualidade para manipulação e controle. Então, quantas pessoas que estão na igreja hoje que são literalmente controladas por esse poder, né? Essa direção corporativa, ela traz para a gente algo que é interessante, que nós reconhecemos que a graça de Deus tudo resolve. Então, nós não precisamos apenas ficar presos a uma única pessoa, de que ele possa orientar e dizer, não, quem vai orientar a comunidade é a graça de Deus, que ela vai permear os corações, que ela vai permear os sentimentos, que ela vai permear essas várias decisões, vai trazer uma unidade para nós todos, que nós possamos nos direcionar para aquilo que o Senhor quer. Não é apenas uma questão de controle, de dizer o que pode e o que não pode fazer. Essa orientação corporativa, ela traz um outro perigo, que ela pode ser usada para endireitar algum comportamento ou pensamento. Então, se torna uma bolha, uma caixinha, que só pode pensar ali dentro, só pode trabalhar ali dentro. É como se fosse uma produção em massa, né? É como se fosse uma linha de produção na igreja, que todos pensam igual, todos falam igual, todos agem igual, todos sentem igual. Quando, na verdade, devido à multiforme graça de Deus, ele trabalha com as pessoas de uma forma muito individual, considerando as suas diferenças, a sua história de vida, as suas dores, suas labutas, seus erros, seus acertos, seus anseios. É assim que a graça transforma e trabalha, de forma muito individual. Um outro perigo que ele coloca, que aqui já vai ser o último, ele coloca que essa orientação corporativa, às vezes, ela pode se apartar
das normas bíblicas. Ele diz: o Espírito nunca conduzirá em oposição à palavra escrita que ele inspirou. Deve sempre haver a autoridade exterior da Escritura, bem como a autoridade interior do Espírito. Então, essa orientação corporativa, essa comunidade que ela se orienta pelo poder do Espírito, ela se orienta pela palavra também, ela se orienta pelo sentimento em comum dessa unidade que existe entre as pessoas, ela se orienta pela autoridade interior do Espírito. E aí, como a gente tem falado aqui sobre o Foster, essas várias lições, né? É necessário que haja uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de contemplação, uma vida de adoração, uma vida de comunidade, para que eu consiga perceber a voz do Espírito, que os meus ouvidos que agora estão moucos à voz do Senhor, que eles sejam destravados para que eu possa perceber a voz dele no meu interior, na minha mente, e até em alguns casos que isso pode acontecer, uma voz literalmente audível do Senhor falando ao meu coração, ao meu espírito, ao meu ouvido, direcionando como que a comunidade possa e deva agir. Então veja, não é porque a comunidade espiritual tomou uma decisão que ela é totalmente infalível. Tá, mas essa decisão, ela confronta a palavra? Essa decisão dessa orientação corporativa, ela está infringindo preceitos bíblicos, normas bíblicas, orientação divina? Está. Então tem algo de errado. Essa orientação não está sendo corporativa, ela está sendo muito mais carnal do que bíblica. Bom, essa orientação, ela coaduna com o que a Escritura fala, ela vai ao encontro do que a comunidade está sentindo como um todo. Existe uma unidade interior. Ok, então realmente o Espírito está falando aqui conosco, está tendo graça entre nós, está tendo uma adoração constante, uma adoração uníssona. Realmente nós precisamos tomar essa decisão agora, enquanto há essa oportunidade. Então, era sobre isso que o Foster coloca, né? Sobre essa questão. E aí eu quero encerrar aqui com uma frase do Foster, citando Dallas Willard, que diz assim: o objetivo de Deus na história é a criação de uma comunidade todo inclusiva de pessoas amorosas, estando Ele mesmo incluído nessa comunidade como seu principal sustentador e mais glorioso habitante. Isso mesmo. Que o Deus Todo-Poderoso possa reunir tal povo em nosso meio. E aí o Foster encerra com essa frase: que o Todo-Poderoso possa reunir tal povo em nosso meio. Que povo é esse? É um povo que ele se reúne em comunidade, que ele consegue ter a sua orientação corporativa, que ele consegue perceber o que Deus quer para o seu povo, para a sua comunidade, e que essa comunidade ela possa ser guiada pelo Espírito, não mais por caprichos pessoais, não mais por decisões de bastidores, não mais por interesses puramente pessoais, mas que o Espírito se torne tão palpável, tão perceptível, que a gente entenda, nossa, realmente, orientação divina para o nosso meio, embora eu não concorde, embora eu não consiga entender, para preservar essa unidade, nós vamos seguir assim também. Irmãos, era isso que eu queria tratar aqui sobre essa nossa fala, ainda no Foster, né, a disciplina da orientação. Eu queria abrir aqui o Meet para ver se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma contribuição também. Não, Paulo, olha, eu tive essa experiência que eu estava necessitando de uma orientação e realmente o Espírito falou comigo e foi assim. Então eu abro aqui para os irmãos deixar de falar, deixar vocês falarem também. Alguém mais, além do pastor ali que já contribuiu conosco, melhor dizendo, o pastor Gerson também, que colocou a questão de que as pessoas procuram buscando orientação, mas na verdade elas já têm a orientação formada, querem só alguém que confirme o seu erro ou o seu acerto, se é que a gente pode chamar assim. Alguém mais? Deixa eu abrir aqui no Facebook para ver se tem alguém. Não, só está só gravando mesmo ali. Não temos mais uma colocação. Se não temos, vamos encerrar aqui então a nossa aula de hoje, dando graças ao Senhor pelo dia. Pai, te damos graças mais uma vez por ser bondoso conosco,
e nos orientar nessas aulas. Rogamos a Ti que essa aula não fique apenas nas palavras ditas ou gravadas, mas que o Teu Santo Espírito possa nos guiar em nossa comunidade, que nós possamos ser uma comunidade ativa em orientação debaixo da Sua graça, da Sua direção. Pai, comove os corações, orienta as pessoas de forma individualmente, move os corações para que nós possamos compreender a Sua boa, agradável e poderosa vontade, que nós possamos glorificar a Ti a cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só ver aqui, surgiu aqui. Ô, pastor Gerson, obrigado. Eu que agradeço a sua participação aqui. Já faz um bom tempo que a gente não se vê, né? Desde a faculdade evangélica. Então, se alguém não tiver mais nada para falar, eu vou encerrar aqui o Meet. Pastor Eli, o senhor tem mais algum comentário, alguma orientação para nós com relação à igreja, com relação à nossa sede em Samambaia? Eu quero passar para o senhor a palavra. Mais uma vez, irmãos, obrigado pela oportunidade e pela paciência em me ouvir, né? Enfim. Paulo, em primeiro lugar eu quero agradecer pela aula, tá? Parabéns pela aula. Realmente seguiu aí todo o cronograma, como sempre, né? Esse livro é muito importante.